Já não é de hoje que eu venho falando aqui no canal que se a grande mídia não mudar a forma com que faz jornalismo, se não mudar a forma com que faz as análises da realidade, ela tende a ir pro buraco, tende a falir. E parece que a Jovem Pan parece que está ligada nisso aí. A Jovem Pan hoje tem nos seus quadros pelo menos 3 conservadores aí, que seriam Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e Caio Coppola. Para quem não conhece, o Caio Coppola ele tem um canal no YouTube, inclusive eu vou deixar até o link aqui na descrição, e ele recentemente começou a fazer participações em programas da Jovem Pan, em especial no Morning Show. Também já vi ele fazendo participações no Pingo nos Is também. Ele é um conservador lutando ali, nadando contra a maré, principalmente no programa Morning Show, onde todos os outros são canhotos ali, uns mais moderados, mais extremistas e um que eu não sei nem onde classificar ele, que é o tal do Fefito. E só a presença do Caio ali no programa, você vê que já alavancou sobremaneira a audiência do programa Morning Show na Jovem Pan. É só você ver pelos comentários no canal do YouTube. Vou deixar também o link na descrição aqui do canal deles lá. Você vê que todos os comentários ali, Caio show, Caio deu show, tal, elogiando o Caio e metendo o pau no Fefito. E todo mundo falando para darem um pé na bunda do Fefito. Eu sou contra essa ideia. Para mim, o Fefito tem que continuar lá, porque aí fica clara a diferença para você que está ouvindo ali o programa, a diferença entre um conservador e um esquerdista. É aquilo ali. E por que o Caio está fazendo todo esse sucesso? Simples, porque ele não foge da realidade. Ele fala a realidade e acabou. Pronto, não é difícil. Acontece que ontem eu estava assistindo o programa e eles estavam falando a respeito da estreia do filme sobre Carlos Marighella, dirigido pelo esquerdista Wagner Moura, que vai estrear na Alemanha nos próximos dias. Todo mundo que acompanha esse canal aqui, pelo menos há algum tempo, sabe a minha opinião a respeito do Carlos Marighella. Se você não sabe, eu vou deixar bem claro aqui. Foi um terrorista, um assassino, psicopata. Isso é o que ele foi. Muito embora a esquerda tente figurá-lo, ou pintá-lo como um herói, um mártir, uma pessoa a ser copiada a sua conduta. Ninguém fala a respeito da degradação moral impregnada na vida desse cara aí. E durante a análise que o Caio Coppola estava fazendo do Carlos Marighella e também da conduta do Wagner Moura e do que ele pretende com esse filme, ele acabou conversando ali, trocando umas ideias com o Edgar, o apresentador do programa, que apresentou uma curiosidade. Ele falou que quem seria o protagonista do filme, ou seja, o ator que faria o Carlos Marighella, seria o Mano Brown. Mas acabaram escolhendo o Seu Jorge, o cantor e ator Seu Jorge. E o Caio estava falando a respeito do que tem um porquê dessa escolha também. Essa obra do Wagner Moura é tão simbólica que o Carlos Marighella, que era um mulato, né, como grande maioria, está sendo retratado como um negro, né, na figura do Seu Jorge. Então já começa daí. Porque Carlos Marighella, assim como o Mano Brown, era considerado mulato, ou seja, mestiço. E o Wagner Moura escolheu um negro para ser o protagonista. Bastou ele usar essa palavra mulato para causar uma inquietação no Fefito. O Fefito ficou doida lá. Aí ele começou a falar o seguinte, falou, é só um adendo aí e tal, mudou totalmente o foco, estava interessantíssimo a análise do Caio e tal, mudou totalmente o foco para falar que não se usa mais a palavra mulato. Deixa eu só falar, eu ia dar uma informação, então eu vou dar a informação, mas antes eu vou falar uma coisa, mas é só um cuidado e isso é uma reflexão, isso não é uma crítica ao Caio, porque a gente às vezes usa as palavras e não... De fato, falta aquele amigo para dar o toque, então eu vou dar o toque para nossa audiência inteira. Pessoas conhecidas como mulatas também são negras. A gente é um país muito miscigenado, portanto, o colorismo é uma questão. Mas usar a palavra mulato é algo que, ultimamente, tem ofendido muito alguns dos meus amigos negros, porque mulato vem de mula, de basicamente quem carrega nas costas. De mistura. As coisas de mistura. Então, obviamente, Caio, eu não sabia disso, eu não tô aqui pra criticar o Caio. Eu tô aproveitando isso pra dar como ensejo, só pra dar o toque pra nossa audiência. Qual seria o termo mais apropriado? Negro mesmo. Negro? Negro mesmo. Não é a crítica variação, você mesmo, tem uma variação de tom de pele. Mas é que o Seu negro Jorge seria negro retinto. Retinto, exatamente. Miscigenado. Não é mesmo uma crítica a você direto, só tô aproveitando o ensejo porque a gente aprende todo mundo junto. E, ou seja, na cabeça do Fefito, quem não é branco é negro. Pronto, ele não faz distinção e mistura de raça contra ninguém. Só que, de novo, ele é um esquerdista fugindo da realidade. Se você pegar 10 pessoas aqui, principalmente aqui no Brasil, vai ali no centro de São Paulo, pega 10 pessoas ali aleatório, coloca uma do lado da outra, você vai ver que tem diferença sim entre raças e tonalidades de cor. E o que o Caio falou foi justamente isso. Ele quis se referir a essa miscigenação. Afinal, a gente sabe que realmente a palavra mulato ele tem origem na palavra
mula. Só que a origem é muito mais antiga. Tem escritos de Heródoto, há 400 anos antes de Cristo, que já usou a palavra grega mulos para se referir a uma origem híbrida. Depois a gente teve a evolução e tal, você tem a origem no latim, que também se referia a algo híbrido. E por que a mula, o animal, a gente chama ele de mula? Porque ele é um animal híbrido, ele é uma mistura entre cavalo ou égua e jumento e jumenta. Então pegou lá um cavalo com uma jumenta, vai nascer uma mula. É híbrido. E por isso que a palavra mulato se refere a híbrido. Um negro com uma outra cor. Em regra, uma raça europeia. E aí nasce o mulato. E denigre a imagem do negro, o cidadão. E o que você me fala da música Mulata Assanhada? Canção de Elza Soares e o Wilson das Neves. Será que eles eram racistas? Acontece que as palavras não devem ser eternas reféns da etimologia. Você tem várias palavras que começaram com origem degradante lá atrás, mas que hoje não é considerada. Rapaz é um exemplo disso. Rapaz que tem origem em rapto, rapina, e nasceu com sentido de ladrão, salteador e tudo mais. E hoje em dia todo mundo usa a palavra rapaz e não tem problema nenhum. É a mesma coisa com a palavra mulato, não tem problema nenhum. E só mais uma observação importante, o próprio site do IBGE, ele vai falar o seguinte lá: consideraram-se 5 categorias para a pessoa se classificar quanto à característica de cor ou raça, ou seja, para fazer um mapeamento ali da população brasileira. E aí ele fala branco, amarelo, vermelho. Na parte parda ele vai falar o seguinte: incluindo-se nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafusa, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça. Ou seja, é uma tonalidade de cor do jeito que o Caio Coppola lá falou. Ele até falou no programa, ele falou assim, estou me referindo à tonalidade de cor. Concluindo, eu acho interessante essa mescla entre esquerdista e conservador nos programas. Até um tempo atrás você não tinha conservadores, então a versão que predominava era sempre a do esquerdista. Imagina se o Caio não está lá. Aí o Fefito vai e faz um comentário desse. Vamos parar de usar a palavra mulata e tal, porque denigre. Tá. Quem é que ia fazer o contraponto? Não teria ninguém. Então prevaleceria essa versão. Ainda bem que tem, e ainda bem que está cheio de fontes de informações agora para você não cair, não ficar refém apenas da versão esquerdista da história. E isso é muito bom. Então eu percebo, ou pretendo que seja assim, que a Jovem Pan se torne a primeira emissora conservadora do Brasil. Isso é o que eu espero. Afinal, ela já tem aí, no mínimo, 3 conservadores de peso nos seus quadros. E a tendência é essa, é cada vez ter mais conservadores e cada vez mais os progressistas, esquerdistas e afins irem caçando um outro rumo. Afinal, o brasileiro, ele percebe a realidade quando a vê. Forte abraço e até a próxima.